Conforme já mencionado em vídeos anteriores, o CNJ faz o controle de diversos indicadores de litigiosidade para cada tribunal brasileiro. Tais indicadores têm sua parametrização definida pelo próprio Conselho, de modo a garantir a comparabilidade entre unidades judiciais, magistrados e tribunais. Inicialmente, os indicadores estabelecidos pelo CNJ tinham como foco principal o relatório Justiça em Números, mas com a evolução do tempo, diversos relatórios e painéis de informação, como as metas nacionais, painel de estatísticas do CNJ, entre outros, passaram a se valer desses indicadores, aos quais ainda costumamos nos referir como indicadores do Justiça em Números. Esses indicadores são as principais referências dos dados quantitativos de litigiosidade dos tribunais para a sociedade em geral. Ocorre que, muitas vezes, eles se assemelham a outros indicadores e variáveis mensurados internamente no Tribunal de Justiça do Paraná, mas não apresentam correspondência total, o que pode ocasionar alguns problemas de interpretação nos relatórios de produtividade que são divulgados. Para sanar essas questões, serão explicados a seguir os principais indicadores do Justiça em Números e dos relatórios internos, como se assemelham e quais pontos divergem. O indicador do Justiça em Números Casos Novos segue parametrização definida pelo CNJ e engloba os processos que ingressaram ou foram protocolizados durante o período analisado, excluindo-se aqui aqueles que ainda estão na fase de procedimento investigatório, os recursos internos, embargos de declaração, as cartas precatórias e de ordem recebidas e outros procedimentos passíveis de solução por decisão ou despacho. Desse modo, a classe processual é um parâmetro essencial a ser avaliado para verificar se o processo constará no indicador de casos novos. Já o indicador interno de processos distribuídos considera todos os processos, independentemente da classe processual. Por esse motivo, pode ser superior ao quantitativo de casos novos de um mesmo período. Entre outras palavras, casos novos é um subgrupo dos processos distribuídos. Diferença entre casos pendentes e acervo. O indicador do Justiça em Números Casos Pendentes segue parametrização definida pelo CNJ e engloba os processos das mesmas classes processuais consideradas no indicador de casos novos, mas, ao invés de mensurar a quantidade de processos novos, mensura o saldo residual de processos que não foram baixados até o final do período analisado, incluindo os processos já sentenciados em arquivo provisório e os suspensos ou sobrestados. Por sua vez, o indicador interno de acervo não faz restrição de classe e engloba todos os processos e recursos. Representa o número total de processos que estão vinculados à unidade judicial e que não apresentam movimentação indicativa da ocorrência de um arquivamento definitivo. Em suma, é a soma de todos os processos da unidade judicial que apresentam um dos seguintes status: arquivado provisoriamente, ativo, em instância superior e suspenso ou sobrestado. Analogamente à relação entre casos novos e processos distribuídos, processos pendentes é subgrupo do acervo total devido às restrições de classes processuais abrangidas. Conceito de acervo no segundo grau. Atenção, é importante mencionar que há diferença na definição interna de acervo quando se trata de processos e recursos que tramitam na segunda instância. Pela definição interna de acervo, na instância recursal do TJPR, consideram-se apenas os feitos ainda não julgados, isto é, conforme regras do relatório, para o segundo grau dentro do sistema do Projude, havendo um julgamento monocrático ou colegiado, o processo ou recurso deixa de constar no acervo do gabinete do magistrado. Diferença entre processos baixados e processos julgados. Em que pese a diferença interna da definição de acervo na instância recursal do TJPR, para o CNJ os processos pendentes são essencialmente aqueles que não receberam baixa na instância em que estão tramitando,
seja ela qual for, e independente de já terem sido julgados nessa instância ou não. Processos baixados. Por processos baixados, são considerados processos das mesmas classes processuais pertencentes ao indicador de casos novos e que tenham sido remetidos a tribunais diferentes, a instâncias superiores ou inferiores, arquivados ou baixados definitivamente. Vale destacar que, no caso de arquivamento ou baixa definitiva, é necessário haver os devidos lançamentos dos movimentos de baixa definitiva, código 22, e ou arquivamento definitivo, código 246, conforme a tabela unificada de movimentos. O lançamento de juntada de baixa definitiva não é considerado, visto que se trata de movimento genérico que apenas registra a juntada aos autos de um tipo de documento. Processos julgados. Por sua vez, os processos julgados são aqueles que receberam o lançamento de algum movimento da hierarquia 193, conforme a tabela processual unificada. Pois é por meio dos movimentos da hierarquia 193 julgamento que são registrados os pronunciamentos do magistrado a fim de decidir a questão trazida ao seu conhecimento, podendo ser um julgamento com ou sem resolução de mérito. O CNJ avalia no relatório Justiça em Números e no painel de estatísticas a quantidade de julgamentos realizados. Nesse indicador, considera-se todos os movimentos da hierarquia 193 registrados no período em processos e recursos das mesmas classes processuais consideradas nos indicadores de casos novos. Caso haja mais de um julgamento no mesmo processo, todos serão contabilizados. Ainda sobre o registro de julgamentos, vale ressaltar que, havendo julgamento em audiência, é essencial que, além do lançamento da realização da audiência com sentença proferida, seja registrado também o movimento próprio da sentença, como se pode observar neste exemplo. Desse modo, teremos a contabilização do processo tanto no quantitativo de audiências realizadas quanto no quantitativo de julgamentos. Processos remetidos ao SEJUSC. Os processos encaminhados a outra unidade judicial por motivo de redistribuição são contabilizados no grupo de indicadores redistribuídos. Dentre tais indicadores, há um especificamente para mensurar a quantidade de processos remetidos para os SEJUSCs ou para as câmaras de conciliação e mediação. Nesses casos, deve-se valer dos movimentos 12622, remessa para a Câmara de Conciliação e Mediação, ou 12614, remessa para o SEJUSC, respectivamente. Assim, ficará devidamente registrado que o processo deixou de constar entre os processos pendentes da unidade judicial e passou a constar entre os pendentes da Câmara de Conciliação e Mediação ou do SEJUSC. Então, lembre-se, a correta utilização das classes, assuntos e movimentos processuais torna mais confiável a mensuração da produtividade das unidades judiciárias e contribui para uma melhor gestão do Poder Judiciário como um todo.